noite. Hoje eu estou aqui com a Manuela Karma, artista, atual exposição da galeria. Na verdade, hoje é uma finissagem, mas muitas pessoas tiveram a oportunidade de ver o trabalho como um todo, a exposição como um todo, muito bem montada, muito bem programada, muito bem estudada. A gente vai mostrar depois um vídeo para as pessoas que não puderam ver a exposição. A gente vai fazer um videozinho no final e eu também vou postar. Então, Manuela, bem-vinda. Obrigada. A Manuela está apresentando uma exposição que leva um título que as pessoas não conhecem muito, o significado do Krishna. Sim. Então, eu acho que a gente podia você se apresentar primeiro, falar um pouquinho do teu background, ou como você chegou aqui, quanto tempo de trabalho, quais foram suas pesquisas, onde foi a sua busca, onde tem sido constantemente as diretrizes das suas pesquisas para que caminhe nessa direção que você tem apresentado, que trabalhos lindos. E depois eu acho que a gente entra especificamente na temática e no contexto desse texto lindo que você escreveu, para explicar um pouco mais, não só o significado da palavra em si, mas o que tem por trás. O que tem por trás, e é muita coisa que tem por trás, né? Sim. Eu estou segurando esse trabalhinho aqui, que esse trabalhinho não entrou na exposição, mas foi feito para exposição. E lá pra frente a gente vai falar um pouquinho desses mini detalhes aqui perto da minha mão. Sim. Então vamos lá, Manuela, deu olá. Olá, boa noite. Eu me chamo Manuela. Eu venho trabalhando com arte faz 15 anos, que eu me dedico exclusivamente à minha arte e à minha pesquisa. Eu tenho o meu ateliê em São Bento do Sapucaí, que fica na Mantiqueira. Que eu tive a honra de conhecer. Sim, eu tive a honra de te receber lá, foi muito especial. E lá, além de ser um lugar que eu produzo, também é um lugar que eu pesquiso, né? Por eu estar num ateliê que ele está em fragmento da Mata Atlântica. Enfim, a mata está lá e tem muito elemento vivo, né? Que eu gosto de trazer para o meu trabalho. Né? Eu gosto de pesquisar no lugar. Né? Apesar de ser um trabalho que ele é muito tempo de ateliê, ele nasce do campo, né? Toda uma pesquisa por trás que exige muita vivência, né? Não é só entender assim a parte científica, né, de cada elemento, e sim a parte realmente pulsante, viva, né, de todos os elementos que eu uso para compor meus trabalhos. Não é uma pesquisa teórica apenas. Não é só entender também a vida que está por trás, né? Então eu acredito mesmo que a Mata Atlântica ela tem uma personalidade por si só, né? Cada lugar, cada elemento que está dentro desse bioma, ele tem sua vida. Eu tenho muito interesse nisso, né? Minha pesquisa é muito baseada nisso e na interação que a gente tem como mulher, como seres, com essa mata ou com esse bioma, né? Então eu tenho realmente me aprofundado na Mata Atlântica e expandindo, que né, foi meu ponto de partida, a Mata Atlântica, e eu aprendi e aprendo muito com ela. Minha grande professora, minha musa. E a partir disso eu tenho expandido muito minha área de pesquisa para o território sul-americano, né? Então eu gosto muito de fazer expedições. Que é mais recente? Mais recente, a partir de 2023, 22. Você passou a... Então teve uma grande imersão, né? Então é isso, eu valorizo muito Atravessou a imersão, fronteiras. não só entender os elementos estéticos, visuais, entender o que tem por trás disso e como se relaciona todo esse ser, né, que existe, de natureza e todos os pequenos elementos que compõem isso. Sim. E eu vejo na figura feminina muito essa ponte que faz esse diálogo entre esse mundo que a gente habita e esse mundo que é tão fácil de não perceber, né? Que a gente está tão acostumado a ter realmente as árvores, mas não consegue olhar como um ser vivo,
né? Então eu acredito que essa mulher, né, essa figura que eu gosto de representar, ela intermedia essa relação mesmo, que eu acho que é muito sobre relações, sabe? O que eu gosto de trabalhar, de pesquisar. Então, sim, eu trabalho muito com aquarela, né? Eu digo que a minha técnica, né, principal é a aquarela, porque eu passei anos e anos. Esse aqui é uma aquarela? Desenvolvendo uma aquarela. Depois a gente vai mostrar foto, esse trabalho também. Eu gosto muito de usar a técnica para ser uma aliada, para eu conseguir expressar e comunicar tudo que eu sinto que eu tenho a dizer, assim. Então a técnica, ela tem um papel importante no meu trabalho. Eu gosto. E essa técnica, você me contou bastante, foi uma busca longa. Foi uma longa busca, né? Então, porque você atravessou fronteiras para a busca desse território minimalista, loucura, que vocês vão ver, que depois nós vamos mostrar os detalhes. Exato, que o ponto de partida realmente foi no meu ateliê, né? O meu ateliê aberto, hoje em dia eu tenho um ateliê que é aquele que você conheceu. Antes de ter ele, eu me adaptava a outros lugares. Sim. E depois, assim, eu comecei a me aproximar e eu rapidamente senti a necessidade de expandir minha técnica para pintura, porque eu comecei com desenho, que é algo muito instintivo para mim, né? Toda a questão gráfica, sempre estive muito próximo do desenho toda a minha vida. E aí, quando eu comecei a entrar mesmo nesse universo, eu senti que seria importante eu expandir a questão técnica também para a pintura. E aí eu procurei uma maneira de aprender a técnica de uma forma que não fosse, enfim, por universidade. Assim, foi uma escolha que eu fiz na época, muito baseada em procurar diversificar o que é a arte, né? Esse entendimento do que é a arte, realmente atravessando fronteiras. E essa escolha da Índia, ela tem um pouco, pelo que eu te conheci, como uma essência um pouco de como você foi criada. Sim. Porque a Índia é um lado espiritual muito forte que rege, né, a religião deles, rege a forma de eles agirem, de lidarem, de respeitarem, até dos próprios cargos, como representação de papel. Né, toda essa visão de ecologia moderna que a gente tem hoje, nasceu da Índia também, com um movimento de camponesas protegendo árvores, né, com o movimento Tico, que hoje em dia tem uma grande portadora desse movimento, que chama Vandana Shiva, que tem vários livros que descrevem essa história que é muito apagada, né, porque hoje em dia a gente entende que, né, os primeiros ecologistas foram homens, mas eles acompanharam esse processo de camponesas que vinham proteger suas árvores dos próprios lenhadores, que muitas vezes eram os maridos delas. Então tem muito essa força feminina, que é muito baseada na filosofia védica, né? Eu tive realmente uma infância peculiar, porque eu tinha muita proximidade com a filosofia védica. E eu acho que de alguma forma isso se manteve em mim também. Eu admiro muitos aspectos dessa filosofia e tem essa visão de que todos os seres e são viventes. E essa busca técnica, na verdade, ela amplia um horizonte ainda maior daquilo que você buscava. Exato. E aí na hora, eu realmente, assim, jovem, eu estava procurando essa questão técnica e não foi à toa que eu busquei a Índia, eu sabia que eu iria me sentir bem lá. E eu sabia que lá tem uma arte muito especial, né? Que eu acho que é muito apagada pela história da arte. E essa que é uma visão muito europeia. Que você realmente que eu me foi à frente, que se identificou. Eu me identifico muito, porque ela pode não estar acontecendo no holofote da história da arte, mas ela é extremamente importante, né? Então essa arte que eu tive o prazer de me aproximar. Ancestral. É ancestral. Existe um resgate de trabalhos ancestrais, né, hoje em dia, necessários até, né? Isso foi em 2012, né, que eu fui atrás dessa arte que chama Pitvai. Então, na verdade, eu estava em busca da miniatura, né, porque eu gosto de fazer trabalhos em pequena escala e com bastante detalhe. Então, na época, eu estava buscando a miniatura indiana, que tem uma grande e enorme tradição. Muito importante, inclusive reconhecida, né, em história da arte, e aí eu fui atrás disso. E aí eu realmente encontrei alguns artistas miniaturistas, né, no Rajastão, onde é muito vivo,
mas eu senti de procurar algo além, porque eu tinha essa questão da espiritualidade que eu sentia que a miniatura que eu entrei em contato, que eu consegui conhecer na época, era mais voltada para o turismo. E eu estava atrás de realmente uma arte mais autêntica nesse sentido também. Espiritual. Então eu consegui ir para um vilarejo, que aí eu entrei em contato com a Pitvai, que é uma derivação da miniatura adaptada para escalas maiores. Pitvai é uma palavra do sânscrito que significa aquilo que pendura atrás. Então é uma arte sacra porque ela ficava atrás da deidade. E aí eles trocavam todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, os motivos. Então é uma arte têxtil, de pintura, que é parecido com um guache, né? Então era um pigmento natural, com base de resina de árvore, que eles pintavam com esse pincel de miniatura, que é algo que eu carrego até hoje na minha... O que é um pincel de miniatura? É um pincel de miniatura, é um pincel que tem o alcance de fazer algo com muitos detalhes, né? Então, os pincéis são feitos de maneira artesanal. Eu tive muita sorte de conhecer o último real expoente do movimento, Pitvai, que nasceu no século XV, no final do século XV, e se manteve praticamente idêntico. Uma tradição de familiares. Como uma arte tradicional, como uma arte egípcia, por exemplo, que se mantém idêntica por uma questão de servir um propósito espiritual. Então, o foco daquela arte não era exatamente o artista, apesar do artista ser importante, e sim a arte. Sim. E ela representava. Exato. E eram, assim, eram motivos realmente sacros, né, de descrição espiritual. E eu tive muita inspiração, mais do que a questão de técnica. Eu aprendi muito mais a questão filosófica e a maneira de se portar em relação à arte. Né? Então, você diz como um respeito? Um respeito muito grande que eles tinham. Como se entendesse o papel da obra no altar deles, né? Exato, e de evocar algo através desse trabalho. Não é só um aglomerado de cores e figuras. Tem por trás dessa pintura, é como se você estivesse tecendo votos. Então, tinha toda uma ordem de inserir os elementos. Por exemplo, os olhos eram os últimos, porque era quando você realmente evocava a deidade. Eu me aproximei desse artista e eu consegui observar a prática dele. Eu não repliquei a prática dele. Eu observava e eu seguia as instruções que ele me passou. Então a gente tinha um ateliê que era um pouquinho maior do que isso, e ele era o mestre, tinha o filho dele, que até hoje leva o movimento adiante, porque ele faleceu, e um pupilo. Então o pupilo ele ficava sempre misturando os pigmentos, fazendo as tintas, e eu ficava lá de penetra, mas ele me recepcionou assim de uma maneira muito linda, assim, que não me pediu dinheiro, era por ser arte sacra. Ele me disse que seria de coração para coração. Então nunca me pediu nada em troca, e ele sempre acreditou no meu trabalho. Então isso foi muito forte também, porque ele viu meu trabalho, ele falou: você tem que continuar o seu trabalho pessoal, que na época eu também já fazia alguns recortes de papel, eu já tinha um trabalho bem direcionado. E aí ele gostou muito e ele falou: você vai continuar o seu trabalho, e enquanto você estiver aqui você vai estudar como as crianças indianas aprendem a estudar. Então eu comecei a desenhar no chão, aí depois eu ganhei uma prancheta, que eu fiquei por um tempo com uma prancheta, era tudo no chão, né, o ateliê. E aí depois eu ganhei uma escrivaninha, nos meus últimos trabalhos eu tinha uma escrivaninha. E eu fazia muito na comunicação não verbal, porque ele não falava inglês e eu não falava hindi. E a gente se conquistou legal, que já chamava atenção. E que é bonito, eu gosto, mas eu gosto mas não, dessa não se descarta o vai e volta, né? Exato, exato, essa dança de você realmente conseguir... Essa exposição tem isso, né? Tem bastante, tem né? Então isso, a gente né? tem alguns trabalhos aqui em óleo, né? Alguns em aquarela, guache,
A gente tem um pouco de cerâmica com seda, que foi uma Theo, experimentação. faz um favor, pega o celular que está gravando a gente e passa um pouco para filmar um pouquinho um tipo de trabalho, um outro, enquanto a voz nossa permanece. Sim, boa ideia. Né? E ela está falando dos tipos de trabalho, então começa aí com aquarela, né? Essa é uma aquarela recortada, então, ou seja, uma aquarela no papel que depois eu recorto. Esse trabalho especificamente, Manuela, é um trabalho que você, acho que foi o teu trabalho mais longo, tempo? Ele com certeza Ele foi ultrapassou a onça, né? Eu esperava, assim, foi 9 meses, né? Foi uma gestação 9 meses completa. de trabalho contínuo. Sim. É um trabalho que fala muito da Mata Atlântica e do Cerrado, né? Principalmente do Cerrado, que é um bioma que eu tenho me interessado muito porque ele se apresentou, assim, onde eu vivo. Porque eles se relacionam hoje, né? São dois Eu biomas moro na Mata Atlântica, diversos, né? que se interagiram, né? Exato. Por conta do desmatamento que tem acontecido muito na Mantiqueira e em toda a Mata Atlântica, né? A gente tem uma história da Mata Atlântica, a partir do momento que os ocidentais chegaram, de destruição. E ela, infelizmente, continua acontecendo, né? Eu acho que é importante falar sobre isso. Isso existe na minha pesquisa, mas eu gosto muito de que o ponto de partida é muito mais a força e o que existe. Eu gosto de realmente, é quase como se fosse um registro, que eu acho muito importante fazer. Então, assim, o Cerrado é muito interessante, porque justamente a Mata Atlântica, que era o bioma principal da Mantiqueira, ele começou a ser destruído e destruído por uso de parar. pastos, de plantações. A gente que vive lá, a gente vê, tem vários motivos, especulação imobiliária, monocultivos, enfim, diversos motivos com objetivos de... Diversos. Monetizar, né? E esses espaços vazios, por exemplo, de pastos, acabam sendo ocupados por espécies do cerrado. Elas acabam conseguindo prosperar, mesmo nesse capim exótico, né, braquiário. Porque são mais, eles têm mais força, mais resistência por não ser um clima do cerrado propício. Então, são plantas que... espaços abertos pela terra já degradada, são espécies resistentes. E eu gosto muito de entender esse trabalho, ele tem muito sobre isso, né? Que é entender que essas plantas, elas carregam um potencial de cura para o solo muito grande. Então, elas são plantas muito resistentes, que têm sementes resistentes, né? Algumas delas sobrevivem queimadas, né, por exemplo. E elas vêm timidamente, às vezes você nem consegue entender que é uma espécie de cerrado, você simplesmente vê uma ervinha. E aí você vai entender que por trás dessa erva tem potencial de cura para o solo e, muitas vezes, em geral, para os seres humanos também. Né? Então você vê que a grande parte dessas ervas pioneiras, que vem instalar uma biodiversidade, né? Ou seja, uma tentativa da natureza de voltar uma biodiversidade, elas carregam um potencial medicinal, né, para seres humanos. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que isso mostra que realmente existe uma relação, né, entre... Que não se entende de onde vem. Exato, que talvez não se entenda, que não tem tanta explicação verbal, Não é mas uma existe compreensão... algo por trás disso, né? Que aí a gente entra no nosso título. No extinto, exato. No título da no nossa título. exposição, Prístina. Sim, Prístina. Prístina é uma palavra que eu entrei em contato muito viajando pela América do Sul e ela é muito usada para ecologia no espanhol. Então, por exemplo, bosques prístinos são bosques que se mantiveram na sua essência. Ou seja, que não foi um bosque que foi plantado, ele foi um bosque originário. Então, um ambiente prístino, ele é um ambiente que carrega essa pureza originária. Então, eu gosto dessa questão que ele remete a uma pureza e eu gostei de aplicar a palavra prístina
para mulher também. No papel feminino. No papel feminino, que já é uma palavra bastante feminina. Já né? é. E eu acho que assim, mesmo que você não conheça o significado da palavra Prishna, ela já carrega em si uma poética, né? Pelo próprio som. Eu acho um som muito... Sim. Que ela já transmite algo. Talvez você não consiga entender o que é, mas ela transmite algo. E ela tem essa questão, né, de representar algo em seu estado originário, em seu estado original inalterável. Então, tem muito esse jogo entre realmente um ambiente prístino e uma mulher que carrega essa essência de não se alterar, né, pelo patriarcado, justamente, né? Então, e como isso se relaciona, né? Então tem muito, como eu gosto de expressar a figura feminina, muitas vezes eu sinto que acabo representando um próprio ambiente. Talvez não seja uma mulher. Não um papel feminino, a mulher em muitas si. vezes falam, quem é ela? Ela pode ser todos nós, né, que se identificam com ela. Pode Exato. ser. É muito mais do que uma questão de gênero. E ela pode representar também esse bioma e esse aspecto, porque eu acho que o bioma ele é uma palavra bonita, mas ele é muito científico, né? E eu gosto de entender que o ambiente, ele tem uma personalidade, que às vezes um bioma vai conter várias personalidades, né? Então eu gosto de personificar isso também. Eu encontro na figura feminina até essa por questões de você fazer essa busca de atravessar fronteiras, entrar entender o que é uma fronteira também, em biomas né? completamente diferentes, mas Exato. enfim, a gente sempre se atravessa a fronteira. Exato, né? que são fronteiras mas que imaginárias. Imaginárias, porque na verdade a Mata também. Atlântica nossa está aqui, muito bem, não tem fronteira, estamos com o oceano. Mas quando a gente está falando da Amazônia, os países todos cortam a Amazônia. A Amazônia não tem um bioma que diz que não é mais Amazônia que é Amazônia. E você pensa que a Mata Atlântica ela ia da Bahia até a Argentina, né? Então, na verdade, tem alguns livros que falam, por exemplo, que o jacarandá não é brasileiro, ele é da Argentina, que não é exatamente... Então é muito difícil você entender onde termina algo, onde começa. É uma questão política, Pedro. É uma questão política e é muito patriarcal, né? Exatamente. E separa muitas vidas, né, as fronteiras, né? A gente ainda tem sorte de ter relações muito boas, né, com as nossas fronteiras. Até por isso você conseguiu também. E por isso eu consegui atravessar todas de forma terrestre, né? Que é uma aventura, né? Foi uma aventura, sim. Puxada. Teve esse elemento, não é só a parte gloriosa, né? Tiveram, né, dias bastante difíceis, mas eu acho que isso enriqueceu muito, né? E foi tudo atravessado, né, por parte terrestre, né? Então, realmente, a questão geográfica, né, era não existia fronteira. E você entende melhor os espaços, né? Você valoriza muito mais chegar, por exemplo, numa floresta amazônica, depois de você descer a Cordilheira dos Andes e você encontra a Amazônia. Muito louco. É muito diferente de você chegar lá, né? Do ar. Então você desenvolve uma relação muito diferente ao caminhar, né? Então o caminhar ele faz muito parte do meu processo. Foi realmente a minha maior imersão na Mantiqueira, foi a Transmantiqueira, que eu fiz em 2021. Né? Então, no finalzinho lá da pandemia, quando estava começando a ser possível transitar, eu usei essa liberdade do transitar, né? Que é algo que eu também gosto de falar nos meus trabalhos, né? Sobre essa liberdade de poder transitar e exercer isso no lugar que eu vivo e conhecer de fato a Mantiqueira, que eu vivia, né, nesse ponto da Mantiqueira no sul. E eu quis expandir essa área, então eu percorri junto com 2 amigos queridos uma extensão de 600 quilômetros, por aí, 600 quilômetros. Então foi muito especial e é muito diferente realmente você se aproximar de um lugar caminhando, né? Você entender que o cume que você vê lá no fim, assim, pequenininho, de repente ele está do seu lado e depois de uns dias ele está lá atrás e daqui a pouco você não consegue mais ver, mas você sabe onde ele está. Então essa percepção geográfica ela é muito importante. Para você foi? Para mim, Até porque você adentrou e iniciou um pouco as questões das principais paisagens que
te encantaram. Exato, que então você marcaram, entende a né? paisagem, mas no macro e no micro, né? Você buscou essa coisa da redução também da paisagem. Da redução, né? entender. Por isso que eu gosto de trabalhar com miniatura também, você conseguir. É quase como se fosse uma homenagem, né? Você pega uma planta e você retrata ela, eu tento retratar da melhor forma possível para ela ser identificada também. E quem conhece, por exemplo, um ipê roxo, olha e consegue entender que é um ipê roxo. E ela está cumprindo sua função quase como uma linguagem, né? A técnica da miniatura, ela quase trabalha como você lê um texto, está lá descrito todos os elementos, né? Então você consegue desde mostrar que é uma folha com textura, com brilho, enfim, você consegue descrever toda a identidade da planta através dos detalhes, né? Manoeli, me fala uma coisa, essa questão do tempo, ela nunca te afligiu o tempo? Porque quando você optou por a miniatura delicada desse jeito, ela já demandava uma certa dedicação para pequenas coisinhas que não ocupam muito espaço. Ou seja, você precisa fabricar milhões de pequenas coisinhas para criar um espaço. Às vezes é um intervalo assim. Isso você sempre se deu bem, sofreu com isso? Teve uma expectativa para que o trabalho avançasse em uma velocidade maior? Porque você não briga com a velocidade aqui, né? Às vezes eu começo a ficar um pouco frustrada fora do ateliê. Eu consigo manter essa qualidade de uma vez que eu sento, eu consigo apagar essa questão do tempo e me dedicar a cada folha como se fosse a única, por exemplo. E quando eu estou no trabalho, eu tenho um certo respeito pelo trabalho mesmo, de não me apressar por conta de uma demanda de produção, e sim fazer o melhor que eu posso, independente de quanto tempo vai levar. Eu costumo ser um pouco otimista, então eu penso, vai demorar, mas não vai demorar tanto, uns 3 meses, aí acaba virando 9. Mas enfim, às vezes me surpreende mesmo a questão do tempo. Mas nunca te incomodou? Assim, mas você encontrava essa paz sempre? Eu sinto que quando incomoda é quando entra em confronto com um pouco o sistema que a gente vive, que não tem como escapar dele, né? Que é um sistema capitalista que exige produção e exige agilidade, e todos nós temos, né? Eu acho que é uma coisa muito atual nossa, de ter essa questão de sentir que você está sendo produtivo. Mas aonde você fica no teu ateliê, que quem não conheceu... É um pouco mais fácil de se blindar, mas a gente está muito exposto também, de qualquer forma, a isso. E eu sinto que meu trabalho, meu ritmo, ele é uma forma de confrontar também. Então, por mais que às vezes seja um pouco avassaladora, sem demorar 9 meses numa pintura, eu sinto que também eu encontro nisso uma maneira de afirmar que sim, o trabalho, o processo, ele importa. Esses 9 meses, eles foram importantes, cada dia foi importante, sabe? E é isso, às vezes você trabalha 9 horas por dia e é um pequeno espaço que você concluiu, mas é um trabalho que me nutre. Exato, que me nutre. Eu olho esse pequeno espaço, que talvez sejam alguns centímetros, mas me nutre. Tem muita coisa dentro. Você sabe quanta história tem dentro. Exato. Quantas horas. Eu fico satisfeita. A recordação do processo te exato. engrandece. Tem uma coisa de realmente conseguir honrar toda a pesquisa que eu fiz em campo e chegar no resultado que eu quero chegar. Então, quando eu chego, independente de quanto tempo eu demoro, às vezes também me surpreende de ser um pouco mais rápido. Como no caso desse. Foi bem rápido pro meu padrão. E aí... Mas essa rapidez agora também tem uma questão da técnica que você escolhe. Então, como você mesmo disse, o hélio, ela mostra mais rápido os elementos que você vem construindo. A aquarela é uma construção... Um pouco até mais porque é uma repetição de construção do mesmo... São por camadas. Exato, são muitas camadas. Então, por trás de toda essa pintura teve... uma camada inicial que ela é monocromática, depois vem algumas cores que vão se sobrepondo e, enfim, tem toda uma questão técnica aí que faz demorar um pouco mais do que uma pintura a óleo.
Mas também essa daqui é uma pintura um pouco maior do que aquela, né? Sim. Ou seja, um zoom. Sim. Então tem vários fatores, mas eu acho que não é tanto sobre o tempo, assim, sabe? Que eu tento sustentar no meu trabalho. Eu não Mas é um quantifico. diferencial também, né? Também. Porque exato. eu vejo eu como galerista te apresentando lá na SP Arte, enfim, as pessoas vendo o teu trabalho. É um trabalho que as pessoas não passam batido. Se ela olhar, ela diminui. E é engraçado. Um passo para trás. Foi engraçado Né? notar na feira. E a primeira reação deles é: meu Deus, quanto tempo? É a primeira frase que você tem você muito esse repara, que questionamento sobre o delicadeza. tempo. E a delicadeza, né? Ninguém numa delicadeza pode fazer isso rápido. Não tem como. Talvez se eu ficar 20 anos eu chegue no ponto que eu faça rápido. Não, chega, porque é o que você mesmo falou. Mais rápido que aquele pincel Foi lindo ficando que mais você rápido. me mostrou. Sim, foi ficando mais rápido. Eu fui me familiarizando com a minha própria técnica, né? Que assim, é uma técnica que eu, falando da técnica, né? Lá na Índia eu aprendi uma técnica que não é a mesma que eu uso. Eu uso alguns materiais, como o pincel, mas eu fui desenvolvendo uma técnica própria com aquarela ocidental. Ou seja, a arte indiana não é feita com aquarela. Ela é à base de água, mas ela é tipo um guache. Ela é mais encorpada, assim, ela é diferente. Então, eu fui unindo um pouco do que eu aprendi lá com o que eu também fui experimentando. Então, foi muito à base de experimentação e... Isso faz parte do processo do artista, né? Sim, muita essa experimentação. busca. Quando o artista entra num caminho que ele começa a transitar em algum suporte que nunca trabalhou, eu sinto que eles demoram para entender que o trabalho está preparado para o público. É como se fosse um pré-ensaio mental deles. Eles precisam se familiarizar melhor com aquilo que está produzindo. E não é nem porque a qualidade vai melhorar, talvez porque depois eles vão fazer mais e mais e mais e mais. Mas é um processo todo envolvido. Da qualidade, do tempo, do amadurecimento daquilo, se está preparado ou não. E às vezes mesmo estando preparado. Eu vejo muito artista me perguntando: olha, segui um pouco essa linha, o que você acha? O trabalho tá bom? O trabalho tá pronto, bom, mas nem sempre o artista entende que talvez esse processo, se ele trabalha mais vezes nele, ele possa evoluir. Mas às vezes a evolução ela é na cabeça do próprio artista, porque ele já vem preparado pela evolução dos anos de trabalho. Né? Então, você fez a primeira cerâmica, né? a primeira escultura, né? A primeira escultura do papel feminino, que na verdade não é uma mulher, porque a gente entende que é algo mais amplo do que só uma mulher segurando, né? Eu chamei ela de mulher cipó, né? Porque ela tá dando luz a um cipó, né? E ela e o cipó são o mesmo, né? A mesma qualidade, assim. Mas eu lembro de você comentar comigo que foi a primeira escultura, lembro de você comentar que o dedinho não resistiu na queima, tive que fazer e que te incomodava e que você não queria mais mostrar. Eu falei, bom, mas isso faz parte da cerâmica. Eu conheço outros ceramistas e vejo que a questão da cerâmica... Eu estava numa questão um pouco purista, né? A cerâmica, ela comporta as falhas da cerâmica, do aquecimento, faz parte do processo. E que isso é lindo, se você comentar com uma pessoa que vai levar uma escultura tua desse processo, passou por isso. Então, talvez ali no seu processo de ter feito a primeira escultura, ela não estava pronta. Você achava que não estava pronta. E é isso que eu quis mais ou menos explicar. Sim, não, é verdade. E eu, como olhando a obra, ela tinha toda a essência de uma boa obra, porque ela tem todo um significado, um papel dentro do seu trabalho. Sim. Dedinho, queimou, não queimou, essência de uma boa obra, porque ela tem todo um significado, um papel dentro do seu trabalho. Sim. Dedinho, queimou, não queimou. Não, é muito verdade essa maneira assim que a gente... Talvez se essa fosse a 10ª boneca, você ia falar, não, mas o dedinho é assim mesmo, pra mim. E não eu ia dizer pra ela, não, o dedinho é assim mesmo, eu não queimo cerâmica. Não, e você vai aprendendo, né? Exato, assim, eu já tive várias questões técnicas que às vezes não é exatamente o que você quer, que você vai aprendendo a partir disso. Eu acho que isso também é um pouco do processo autodidata, assim, né? Tem muito a ver, assim, claro, eu tive ajudas, né, no aprendizado de cerâmica,
e também E das você pinturas. está Mas tem gostando todo da esse brincadeira envolvimento da pessoal. cerâmica, né? Sim, eu estou gostando. E da pintura a óleo também. E E da é isso, pintura a como óleo. você falou. Nem sempre o olhar do artista está calibrado para entender o que a própria obra é. Por isso que eu acho que é muito importante a interação que a obra vai ter com o público e Sim. com as pessoas. Visto Isso que eu acho você que é não muito pôde ter importante. interação sozinha com a tua própria escultura na sua ateliê muito tempo olhando ela, você não estava preparada ainda. Não, exato. Ela tinha ficado pronta e aí na o hora. olhar satura também, sabe, Sim. Andréa? Tem uma hora que você olha tanto, que precisa de um outro olhar externo também, que vai trazer elementos que você às vezes não estava conseguindo ver, sabe? O que poderia parecer uma falha. Que é a beleza da arte, né? Exato, o que poderia parecer uma falha na cabeça do artista é uma coisa que gera um interesse, por exemplo. Então tem muito isso. Essa daqui foi minha primeira pintura a óleo e demorou muito tempo para eu conseguir entender o que ela era. E foi muito a partir do olhar dos outros que eu consegui entender ela melhor. Eu acho que isso é muito interessante, né? Quando a obra ela consegue falar com uma diversidade de pessoas e ela acaba estabelecendo relações pessoais com cada pessoa. Observar essa relação é muito importante para o artista. Por E eu isso que o percebo artista que eu gosta mesmo muito aprendo com a visão Sim. das outras pessoas, até para decifrar algumas questões que estão lá, que enriquecem eu que o não olhar. preciso decifrar tudo isso que você precisa decifrar, eu já me decifro também com os clientes, olhando e dando opiniões, e ele me enriquece o meu olho em relação ao olho que é teu. Exato, vira uma coisa que Sim. se torna parte de um coletivo, né? Quando ela é É observada. da arte, né? Exato, e ela vai conversar, né? De uma Diferentes maneira pessoas, de única. formas diversas. Exato. Eu gosto muito disso e eu acho que é muito sobre isso também o meu trabalho. Meu trabalho, pelo fato de ter muito detalhe, ele é um trabalho que chama as pessoas a se aproximarem. E a partir do momento que se aproxima, vira uma relação um pouco de um para um. Intimista. Né? Então até foi interessante na feira observar o movimento, porque a feira é um ambiente quase Passa todos os antagônico gostos. a isso Sim. também, de a pessoa ter o tempo e se aproximar. E eu achei bastante interessante como muitas vezes a própria obra chama as pessoas. E a partir do momento que ela estabelece uma relação, ela consegue observar melhor, entendeu? Ela tem uma relação única. Sim, uma relação única. Eu observei isso, muitas percepções completamente diferentes. Assim, Bom, você tem, legal. para começar por agora, 2 grandes projetos aí que você precisa concluir, a gente pode contar um pouco. A Manuela passou a curadora que está fazendo uma área de curadoria lá da Arte Rio, e ela passou muito rápido no meu stand, correndo com gente, conversando. Ela deu 3 passos para trás, olhou para mim e falou: "O que é isso, André?" Né? E ela, 3 minutos ela tinha, porque ela estava realmente com pessoas fazendo outra área, indo para outro lugar. E ela voltou para mim e falou assim: "Vamos conversar da curadoria desse projeto para o Rio." Então você tem aí um desafio Sim. de apresentar aí uma parede completa com provavelmente uma leitura tua em cima daquilo que você vai apresentar. Sim. E temos também a galeria que precisa ser reabastecida. E temos muitos também foram outra galeria que está esperando reabastecer. E a galerista de Nova York convidou ela para É bom que eu tô trabalhar indo lá. amanhã pro meu ateliê. Ela já me perguntou: "E aí, você tem uma ideia de quando a Manuela vai poder me dar algum trabalho?" Eu falei: temos alguns objetivos primeiro, pontuais, né? Sim. Uma curadora chamando uma feira, né? Independente da parte financeira da venda, o que é que seja, né? Comercial, existe uma curadoria por trás e um respeito pelo que vai se mostrar. E aí depois viu o resto, eu falei para a galerista. Eu falei: depois vai vindo, a gente vai esperando e as coisas vão aparecer. Sim. Né? E é interessante esse momento, né? Porque agora, em geral, eu crio a partir de uma demanda pessoal, né? Que eu tenho as minhas ideias, eu tenho sempre uma série de ideias que eu quero concluir. Que vão evoluindo. E justamente pelo fato de cada obra demorar um pouco de tempo, eu vou trabalhando mentalmente nas outras também, e elas vão amadurecendo nesse processo, né? Então, tem várias que
estão em processo não material. Mas já tá E já estão lá. E aí eu fiquei pensando como seria mesmo, né? E como está sendo, na verdade, né? Esse momento que a demanda também é externa. E até pensei, nossa, será que isso vai fazer eu ficar um pouco travada? E eu tô achando interessante porque eu tenho sentido internamente um movimento ao contrário, assim. Uma vontade de florar uma fase e muitas ideias pós-exposição, aparecendo, né? sim, né? As ideias que eu já tenho, elas vão amadurecendo para um outro lugar, então tá sendo bem interessante, assim. Aqui assim. vai ter provavelmente um público que vai escutar que talvez não entenda o significado real do que é uma exposição numa galeria. Eu mesma, depois de 15 anos trabalhando, eu entendo algo que está entre linhas, ela não é assim totalmente visível. Um artista, quando ele se submete a um pedido para apresentar uma exposição, ele pode estar com os trabalhos praticamente prontos. Eu tenho muito trabalho para apresentar. Mas ele entra num universo de algo que ele ainda não projetou, algo que ele pode alcançar um pouco mais, e durante a evolução da produção, aquilo não se mantém do primeira ideia do trabalho. Então, quando você fala para um artista fazer uma exposição, ele já começa a redesenhar tudo que ele quer, o que ele apresentar. Mas no caminhar do tempo para montar a exposição, para fazer os projetos, aquilo vai levando a um novo caminho. E esse caminho é o amadurecimento do artista, porque quando ele entrega aqui, ele fecha a chave. E esse caminho é esse. Percorrer ali, virei à direita, virei à esquerda, subir, desci, pum, cheguei. Ele está traçado na sua história, ele não vai mudar mais. Então, quando você foi convidada para fazer uma exposição, vai vir uma trajetória nova que às vezes ele não imagina. Às vezes ele acha que a trajetória já está pronta, porque eu já estou com os meus trabalhos ali, já estou pensando, mas nunca é. Tem sempre um senso de urgência. Sempre um senso do amadurecimento da nova etapa do novo projeto. Cada projeto ele é concluído com muita sempre sabedoria. Tem algo a dizer, né? E com muito... Eu não vejo um artista entregando uma exposição que ele não esteja pleno naquilo que ele está entregando. Isso mostra que houve um caminho muito grande para essa plenitude. Mesmo que às vezes o cliente entre aqui e ele não consiga compreender. Porque a maioria, na verdade, as pessoas entram às vezes para olhar, às vezes para olhar, ficar e perguntar, às vezes para passar e para ir para outra sala, né? Mas o artista não, ele sabe todo o que ele percorreu, e eu como galerista acabo entendendo pelo processo de mudanças que eles vão comentando comigo ali. E projetos, às vezes, pessoas super metódicas que põem na parede 3D, agora 3D todo mundo faz, mas se for uns anos atrás ninguém fazia 3D. Mas eles punham, faziam miniatura de maquete, Cris Ataíde recortava com coisa, põe os quadrinhos. Tem maquete de artista até hoje aqui, maquetinha, para entender o espaço. E eu sempre falava assim, nossa, não entendo, para ela chegar aqui e ela entender o espaço mesmo e começar a conversar com as paredes, as conversas vão ter outro tom. E é muito louco, né? Então hoje quando eu vejo um artista muito pensando, não, isso, olha, para minha experiência, tenho certeza que tudo isso que você está contando para mim, na hora que você montar vai estar tudo ao contrário. E assim, num tom de brincadeira, mas assim, não é por causa que a parede combina ou não, porque vem dentro de um circuito do que ele pensa, do que ele trabalhou, que veio na sequência. Você mesmo ali veio brigar um pouco comigo, que queria uma certa sequência. Não brigar numa forma... Porque eu via espacialmente diferente. Talvez na beleza espacial, sim. Mas não conversava com a história. Não ia no seu ritmo daquilo que ela construiu. E tudo mudou aqui, né? As coisas elas vão encontrando o seu lugar próprio, né? E ela finaliza e fecha a chave. E parece que quando o artista entrega e sai, né? A gente põe as luzes, é tipo, gente, não estava na minha mão, né? Saiu, entreguei para esse galerista aqui, né? Agora seja o que Deus quiser. E é muito louco, né? E é um passo importantíssimo para o artista. Sim. Então, assim, mesmo às vezes um artista que vem, produz uma exposição lindíssima, e às vezes o resultado comercial está aquém daquilo que ele está aguardando, não entristece, porque no aspecto obra e evolução do trabalho,
é tão grandioso que não abala o artista, que ele sabe que é tudo uma questão de tempo, né? De trabalhar um pouco mais, de apresentar um pouco mais. Isso é muito lindo na exposição. E é isso muito bacana de eu entender o quão uma exposição é importante para um artista, mesmo que seja aqui ou que seja num lugar pequeno que alguém um dia te convidou para você apresentar aquilo que você já tinha. Não é o mesmo o antes e o depois que você fecha aquele lugarzinho, né? É verdade. É muito lindo de Foi ver muito vocês bonito sentindo o processo isso. também de montar com você, com o Theo, com o Gui, foi muito... Foi gostoso, né? É. Não, eu até brinco aqui porque eu falo assim, ainda bem que não fui eu que fiz isso com a Manuela, porque ela é extremamente detalhista, ela ia me deixar louca. Porque eu sou uma pessoa super objetiva e rápida. E eu tenho muita coisa para concluir. Então, o Gui brincou na velocidade dela. Ele mergulhou nessa velocidade. E os dois se divertiram aí nas coisas. De vez quando eu aparecia, mexia eu já estava acelerando a Manu e a Manu já estava pondo o pé para trás. Eu falava, acho que eu preciso deixar na mão do Guilherme. Mas deu tudo certo e ficou exato. Como você queria. Como eu queria e como ele, como a própria instalação quis, né? Porque tem os elementos que vão se manifestando. Sim, né? mas se você não tivesse aqui, tivesse feito um papel, um spread, etc. Exato. Andrea monta isso, aí eu pegava o Guilherme em 4 horas e tinha terminado isso. Foi o dia inteiro. E com muitas sementes pairando. Mas né? isso foi lindo, né? Foi bem legal. Foi, porque a gente tinha que manter as sementes, porque a Manu tinha a ideia e explicou que essas sementes iam cair, que ela gostava que deixa alguém vai as minhas sementes daqui, passo pra lá. Tem semente na galeria inteira. Não, mas tinha mais. Tinha mais. Transparente, mas tem na galeria inteira. Mas a gente não jogou fora dentro elas vão indo pra Avenida dentro da Brasil. medida. Quem sabe encontra algum canteiro e daqui a um tempo a gente vai ver um rabo de quem uva, sabe? né? É provável. Eu acho que vou dar uma forçadinha na natureza. Bom, gente, acho que a gente pode encerrar. Esse papo tá longo, delicioso. A pessoa precisa estar querendo assistir. O que é muito bacana é que assim, muitos clientes que compraram a sua obra, eu tomei a rédea de ligar para eles, mandar uma mensagem longa de 2 minutos e 30, 3 minutos. E eu ainda escrevi assim, é longa, mas vale a pena escutar. Porque normalmente a gente começa a escutar e corta, porque já sabe qual é o conteúdo. Não, o conteúdo vai do começo ao fim, é bom você escutar tudo. E essas pessoas querem muito essa conversa. Eles queriam estar aqui, mas realmente uma sexta-feira para Paulista, que tem essa cidade... Acho que não é só o chuvoso, é a sexta-feira, as pessoas ficam nessa loucura aqui da cidade e elas tendem, hoje em dia, a querer sair final de semana e esparecer um pouco o trabalho, né? Mudar os ares, ir para as plantas, para o mar, para a paisagem. Então, essa conversa ela tem uma intenção a longo prazo, né? Sim, que legal. As pessoas poderem escutar, vai estar lá no nosso Instagram, né? Mesmo amanhã, um novo cliente, uma nova história, vai lá no Instagram, tem uma conversa bem boa da Manuela contando um pouco sobre os seus passos. Que legal. Parabéns. Obrigada. E antes Obrigada de concluir, pela exposição. eu queria te agradecer. Não agradecer mesmo. Quem agradece é eu, a galeria e a equipe. Não, é por acreditar no meu trabalho, sabe? Para mim isso é muito significativo. Não é difícil. Estou muito feliz da gente estar juntas. Se Deus quiser, nós vamos conquistar muita coisa.